Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos André, professor de matemática aqui da plataforma Gonçalves Dias, né? Vamos dar continuidade aos nossos vídeos. E lembrando o seguinte, né? Que aqui é um projeto do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação, tá? Não esqueça de acessar o nosso material no link. Vamos para a primeira questão de hoje, tá? Vamos para a questão de número 36, certo? Essa questão ela é ainda da tratativa de múltiplos e divisores, que diz o seguinte: um arquiteto está reformando uma casa de modo a contribuir, certo? Com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 e 10 de 1080 centímetros, tá ok? Todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Fica atento a esse detalhe. Mesmo comprimento. Então, os comprimentos têm que ser o quê? Comuns. Sem deixar sobras. Então, não vai sobrar nada, né? Eu vou aproveitar ao máximo. Máximo. Olha essa palavra que eu disse. E de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, máximo tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros, né? Então isso aí é uma condição intrínseca da questão. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? Pessoal, as palavras chaves indicam qual é o assunto da questão, né? Então eu falei para você ficar atento, em mesmo comprimento comum, não vai ter sobra e vai ter o maior tamanho possível. Então eu vou dividir em pedaços comuns, em comprimentos comuns e vai ter o maior tamanho possível. Então aí, ó, é uma questão de máximo divisor comum, tá? Então o comprimento de cada tábua será o máximo divisor comum entre 540, entre 810 e entre 1080, tá? Essa conta, esse cálculo é feito por meio de uma decomposição de fatores primos, tá? Que já está aqui organizado para a gente, tá? Então, olha só, na hora que eu pego 540, 810 e 1080 e divido por 2, eu obtenho 270, 405, 540. Ainda dá para dividir por 2. Dividindo por 2, a gente obtém 135, 405, 270. Ainda dá por 2. Aqui eu vou repetir o 135, vou repetir o 435 e essa divisão vai dar 135. Não dá mais por 2, tá? Mas eu observo que dá para dividir o quê? Por 3. Professor, como é que eu sei que dá para dividir por 3? Você pode somar os algarismos. 1 mais 3 mais 5 dá 9. Quando você soma e essa soma resulta em um múltiplo de 9, é porque significa que o número dá para dividir por 3, tá? Desculpa, a soma deu 9 e 9 é um múltiplo de 3, então o número todo dá para dividir por 3, tá ok? Bora lá, 135 por 3, 45, 405 por 3, 135, 135 por 3, 45. Ainda dá por 3. Vai dar 15, 45, 15. Bora lá, continua. Por 3, aqui vai dar 5, aqui 45 por 3, 15, 15 por 3, 5. Ainda dá por 3. Só dá para dividir o 15, né, pessoal? Então, 15 por 5, 5. Todos os números agora terminam em 5. Então, o que você faz? Você divide tudo por 5. Dividido por 5 vai dar 1. Quando aqui termina em 1, significa o seguinte, que você obteve o seu cálculo final. Como é que você faz agora para calcular, certo, esse máximo divisor comum? Primeiro, você vai de linha por linha, analisando aquele fator, né, aquele número primo, esse fator primo que dividiram todos os números do problema. Olha só, esse número 2, ele dividiu todos os números? Sim, então ele serve para a gente, pode circular. Esse número 2, ele dividiu todos os números? Não, ele não dividiu quem? O 405.
Se ele não dividiu 405, então ele não interessa para a gente. Tá pegando aí a linha de raciocínio? Nessa próxima linha, o 2 dividiu todo mundo? Não. Nessa próxima linha bem aqui, o 3, ele dividiu todos os números? Sim, dividiu todos os números, então eu posso circular, tá ok? Esse 3 dividiu todos os números? Sim, então eu também circulo, ele interessa pra gente. Nessa próxima linha, o 3 dividiu todos os números? Sim, pessoal, então também eu posso circular, ok? Continua. Professor, é muito trabalhoso, realmente, é um pouco trabalhoso. É assim que é matemática básica mesmo no Enem, tá? Todos os números aqui deram para dividir por 3? Não. Então, se aqui não dá por 3, pode cancelar, não serve para a gente. Todos os números dessa linha foram divididos por 5? Sim. Então, circula que ele serve para a gente. Então, o máximo divisor comum, pessoal, vai ser o produto entre todos os números que nós circulamos, ok? Bora trazer para cá? 2, que multiplica 3, que multiplica 3, que multiplica 3, que multiplica quem? 5, ok? Então vai ficar 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 3 a terceira, ou seja, é a mesma coisa que 27 vezes quanto aqui? 5, tranquilo? Quanto é que vai dar agora esse resultado? Bem aqui, pessoal, tá? Eu vou aproveitar e fazer logo essa multiplicação do 2 por 5, né? Porque 2 vezes 5 vai resultar em quanto? Em 10. E 10 vezes 27 é igual a quanto? A 270. Professor, 270 o quê? Centímetros. Esse 270 centímetros é o comprimento que eu vou dividir as tábuas. Só que esses 270 centímetros, na hora que você fizer uma conversão, olha para cá, na hora que você fizer uma conversão para metro, eu terei 2,7 ou 2,70 o quê? Metros, ok? E ele foi bem claro, né? Uma que eu até falei que foi uma condição intrínseca do problema. Ele disse o seguinte, mas o comprimento tem que ser menor que 2 metros. Então tem que ser menor do que 2,7 e tem que ser menor do que 270. Mas ainda tem que ser um divisor de todos os números. Depois de 270, o maior número que divide todos os comprimentos totais é quem? 135, beleza? Então, o comprimento que cada tábua realmente tem que ter é de 135 centímetros, que realmente é menor que 2 metros, ok? Se todas as tábuas elas têm que ter 135 centímetros de comprimento, para eu saber quantas tábuas eu vou obter, quantas peças, eu vou pegar a quantidade de tábuas, multiplicar pelo comprimento, somar tudo e depois dividir por quanto? Por 135, tá ok? Vamos lá. Só voltando aqui no início do problema. Eu tinha inicialmente quantas tábuas? 40 tábuas. Essas 40 tábuas, elas têm um comprimento de quanto? De 540 centímetros. Então, vai ser 400 vezes 540, mais. Em seguida, eu tenho 30 tábuas, sendo que essas 30 tábuas, o comprimento delas é igual a quanto? 810. Mais. Em seguida, eu tenho 10 tábuas, sendo que essas 10 tábuas vai me dar um comprimento de quanto? De 1080 cada uma, beleza? Então aqui, pessoal, são todas as tábuas, tá? De acordo com seus comprimentos. E eu vou dividir, certo? Tudo isso pelo pedaço que tem que ser comum a todas elas, tá? Quem é o comprimento que tem que ser comum a todas elas? É o 135. Na hora que eu fizer todas essas multiplicações e somas e depois dividir por 135, nós iremos encontrar exatamente 420 peças, beleza? Então, 420 peças está no nosso gabarito letra E, tranquilo? Espero que vocês tenham entendido aí a questão de máximo divisor comum, tranquilo? Vamos para a próxima.
Próxima questão é uma questão que fala, tá, de quantidade de divisores, tá? Essa questão ela diz o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Um número n é dado pela expressão 2 elevado a x. Cuidado que tem gente que fala 2x. Se você falar 2x, você está multiplicando. Como ele é expoente, é 2 elevado. Vezes 5 elevado a y, vezes 7 elevado a z. Na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Tranquilo? Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. O número de divisores de n diferentes de n ou seja, ele quer todos os números que são divisores de n, exceto ele mesmo. Tá ok? Pessoal, existe uma maneira específica de se calcular o número de divisores. Como é que a gente faz? Após a decomposição, eu pego esses expoentes que surgiram, a cada um eu acrescento uma unidade. Depois que eu acrescentar essa unidade, eu multiplico todos esses resultados. E ao final, a minha resposta vai me dar direto o número de divisores, tá? Então vamos lá. Para encontrar o número de divisores de quem? Desse n aqui, eu vou pegar esse expoente x, adicionar uma unidade, multiplicar por quem? Por y mais uma unidade vezes z somado com uma unidade. Isso aqui, pessoal, está me dando todos os divisores de quem? De n. Só que ele foi bem claro, né? Ele disse que ele não queria o próprio n. Então, se ele não queria o próprio n, eu tenho que subtrair uma unidade, tá? Essa unidade é com certeza referente ao próprio número n, tá? Então, essa expressão x mais y, x mais 1, que multiplica y mais 1, que multiplica z mais 1, menos 1, a gente vai encontrar exatamente na alternativa letra E. Beleza? Espero que vocês tenham aí compreendido a solução. Bora para a próxima? A próxima, certo, é a questão de número 38. Vocês me permitem, vou apagar aqui para pegar esse espaço. Então, pessoal, tá? Fiquem ligados aí, principalmente nas questões, tá? Que eu fiz de máximo divisor comum, tá? Porque tem as palavras-chave que indicam realmente qual é o conteúdo. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque às vezes a gente lê a questão, turma, e a gente não sabe nem qual é o conteúdo, não é verdade? Então, se você não sabe qual é o conteúdo, fica difícil resolver, tá? Então, primeira coisa, identifique o conteúdo. Questão de número 38, tá? A questão de número 38, a gente já vai começar agora a falar, tá? Em um tema muito recorrente no Enem. Que tema é esse, professor? O estudo das frações, ou seja, números racionais, tá? Cai direto questões envolvendo frações. Então, vem comigo. Até novembro de 2011, não havia uma lei específica que punisse fraude em concursos públicos. Isso dificultava o enquadramento dos fraudadores em algum artigo específico do Código Penal, fazendo com que eles escapassem da justiça mais facilmente. Entretanto, com o sancionamento da Lei 12.550 de 2011, é considerado crime utilizar ou divulgar indevidamente o conteúdo sigiloso de concurso público, com pena de reclusão de 12 a 48 meses, ou seja, de 1 a 4 anos. Beleza? Sigamos.
Caso esse crime seja cometido por um funcionário público, a pena sofrerá um acréscimo de 1/3. Se um funcionário público for condenado por fraudar um concurso público, sua pena de reclusão poderá variar de... Pessoal, vamos lá. A pena, certo? Para quem não é funcionário público, né, varia de 12 a quanto? A 48 meses. Mas se você for funcionário público, essas penas terão um acréscimo de 1/3. Tá ok? Então, ele supôs que foi feito por um funcionário público. Então, eu tenho que acrescentar esse 1/3 às penas. Então, ó, antes era 12. Então, agora vai ser 12 acrescentado 1/3 de quanto? De 12. Pessoal, esse de em matemática sempre significa vezes, tá? Então, eu vou multiplicar por quanto? Por 12, ok? Vou repetir aqui o 12, mais multiplicação de fração por número inteiro. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Aqui tem 1, tá? Então, vai ficar 12 por 3. 12 dividido por 3, 4. Então, 12 com 4 vai dar o quê? 16. Então, essa pena vai variar de 16 até quantos anos? Se tu observar as alternativas, né? 16 está na letra C e letra B. Já dá para eliminar as outras, tá ok? Vamos lá. Esses 48 anos aqui serão acrescidos quanto? 1/3, beleza? Então, vai ser 1/3 de quanto? De 48, beleza? Então, aqui vai ficar 48 somado com 48 dividido para 3 é igual a quanto? A 16, beleza? E 48 somado com 16 vale quanto? 64, tá ok? Então, as penas, elas irão variar de quanto? De 16 a 64 meses. Pessoal, 16 a 64 meses que está na alternativa letra C, beleza? Muito bem. Questão 38 resolvida. Se os senhores me permitem, vou apagar aqui para irmos para a próxima questão, ok? Próxima questão é a de número 39. Vamos lá. A questão de número 39 diz o seguinte: nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medida em polegadas. Alguns desses tubos com medidas em polegada são os tubos de 1/2, 3/8 e 5/4. Ok? Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, nós iremos obter, beleza? Pessoal, aqui tu tem duas saídas. Ou tu pode dividir o 1 por 2, o 3 pelo 8 e o 5 pelo 4, obter números decimais e depois colocar em ordem crescente. Ou então tu pode utilizar a técnica que eu acho mais apropriada, tá? É você colocar agora utilizando frações equivalentes, tá? Professor, como é que nós fazemos para encontrar essas frações equivalentes? As frações equivalentes, elas sempre terão o mesmo denominador, tá? Então eu vou ter que tirar agora quem? O MMC, mínimo múltiplo comum. Bem aqui, você pode perceber que o 8, ele é múltiplo de 2 e ele é múltiplo de 4. Quando eu tenho um número e ele é múltiplo dos demais, ele já é o próprio MMC, tá ok? Então aqui, ó, vou substituir o 2 por 8, o 8 por ele mesmo e o 4 por 8. Como é que eu faço para encontrar agora o denominador? Você utiliza aquele processo, ó, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá ok? 8 por 2, 4. 4 vezes 1, 4. 8 por 8, 1 vezes 3, 3.
8 por 4, 2. 2 vezes 5, 10. Pessoal, o número que tiver o menor numerador será correspondente à menor fração. O menor numerador que você tem aqui é 3. Então, essa é a menor fração. Então, ó, a menor vai ser quanto? 3/8. O próximo número depois de 3 que vem é 4. Então, a próxima fração é quanto? É 4/8, tá? Só que esse 4/8, ele é uma fração equivalente. Ele é representante de quem lá? Ó? De 1/2. Ok? E a próxima que tem é 10. 10/8. E 10/8 é uma fração equivalente a quanto? A 5/4, ok? Então, como ele queria em ordem crescente, nós encontramos 3/8, 1/2 e 5/4, tá ok? Que está na alternativa letra C, tranquilo? Espero que vocês tenham entendido aí as explicações, tá? Nos veremos aí na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, tá? Não esqueça de acessar o nosso material, ok? Que está no link. Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima.